boa tarde. Domingo, 11 de janeiro de 2026, 4:15 da tarde. O tema de hoje: o mar. Ao que parece é 70% da superfície da Terra, água. Já foi dos maiores mistérios que nós tivemos para enfrentar. O horizonte, olhar para ele e pensar como é que tudo acabaria. Onde é que era o fim do mar? É engraçado como este pensamento sempre foi um pensamento um bocado ignorante, porque desde a antiguidade que se percebia que a Terra era redonda, desde a antiguidade de Grécia Antiga, que se sabia que era o Sol que andava à volta, que estava quieto e que a Terra andava à volta do Sol, e foi o conhecimento que se perdeu. A quantidade de conhecimento que já se perdeu, a quantidade de vezes que nós deitamos o bebê fora com a água do banho, quando conquistamos novas civilizações ou antigas civilizações e destruímos tudo aquilo que elas tinham, porque queremos apagar todas as lembranças dessa possibilidade daquilo ter existido. Não se percebe bem porque é que se faz isso, não é? Para começar de novo, para contar uma nova história, a história dos vencedores. E no fundo, os vencedores do conflito, os vencedores da guerra, os mais fortes, os mais audazes, os mais astutos. É engraçado como é que tanta sabedoria depois desencadeia numa tolice enorme. Destruir a civilização que se ganhou, que se venceu. No fundo eles tinham medo que aquela civilização voltasse a ressurgir, e então desta maneira acabavam com ela definitivamente. Não restava nada, senão a lembrança que também ia acabar por ser destruída ou desaparecer com as pessoas que tinham sobrevivido daquela época. E assim se deitou fora tanto conhecimento. Não que todas as civilizações tinham alguma coisa interessante para nós estudarmos, para nós sabermos. Mal seria se não fosse, se não tinham conseguido conquistar aquilo que conquistaram. Mas o que é que se ganha com isso? Começar do zero. Ganha-se alguma coisa com começar do zero? Para já é sempre algo que não é verdadeiro. Nunca se começa do zero. Nem quando nascemos começamos do zero. Temos heranças
genéticas, pelo menos essas. Depois vão desenvolver ou não conforme o ambiente em que nós crescemos. Mas nós nunca começamos do zero. Nunca. Então, o que é essa fixação de destruir tudo, de deitar tudo fora, de fazer tábua rasa de tantas civilizações ao longo da história? E voltamos ao mar. Eu já vos falei disto, há uma teoria que diz que há civilizações marítimas e há civilizações continentais. E as marítimas veem o estrangeiro como um potencial aliado. As únicas potências que dominaram o planeta foram sempre potências marítimas, nunca potências continentais. É impossível ter capacidade humana, tecnológica, para dominar, para uma potência continental dominar um território, porque ela vê sempre o estrangeiro como um inimigo. Sendo um inimigo, ele tem que ser controlado e não há recursos suficientes para controlar essas pessoas, controlar outras pessoas. Além disso, elas acabavam sempre por ser mais. Portanto, acabavam sempre por se impor de alguma forma, nem que seja separarem-se formalmente do conquistador e recuperar a independência. Mas isto para dizer que as potências marítimas, aquelas que estão ligadas ao mar, talvez por olharem para o horizonte e sonharem o que é que lá está depois do horizonte, veem o estrangeiro como um potencial aliado. Como alguém que bebe da mesma curiosidade de saber o que é que está para lá do horizonte. Quem é que está para lá do horizonte? E depois esse sentimento vai crescendo, não é? Porque há uma outra pessoa que vai-se embora e nós vemos-la ir embora no horizonte. E há essa memória no país, não é? Nós vemos as naus a irem embora e nós sentimos os filhos, as mães, as pessoas mais velhas que cá ficavam a sentir essa saudade, essa nostalgia, essa vontade de os voltar a ver. E essa energia está nas potências marítimas. Essa mística, mas não é bem mística, é a palavra que eu estou à procura. Essa sensação de curiosidade, de agrado. De olhar para o horizonte e pensar que a pessoa que eu gosto desapareceu ali e a qualquer altura ela pode aparecer e trazer coisas novas com ela. É a esperança, não é? Acaba por ser a esperança. O horizonte é sempre a nossa esperança. E aqueles que temem a esperança, aqueles que têm horizontes muito longos, horizontes curtos, não têm esta mesma predisposição para pensar no horizonte como esperança e no outro como um potencial aliado. Já sabe que é conflitos. Faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano, das diferenças, haver conflitos. Agora a dimensão dos conflitos é que não precisa de ser gigante. Quando os conflitos começam a tomar proporções de multidões, há alguma coisa errada. Alguém está a fazer alguma coisa mal.
Geralmente são os líderes. Porque até uma força que seja positiva, uma força que seja benevolenta, ela não conquista através da violência. Conquista dando conhecimentos, dando sabedoria, transmitindo e partilhando a sabedoria que eles têm. É uma conquista muito mais demorada, mas muito mais duradoura. E com raízes muito fortes, e lá está. E não se deita fora o bebê com a água do banho. Porque nós diluímos o nosso conhecimento no estrangeiro, e o estrangeiro dilui o conhecimento deles em nós. E nasce uma nova coisa, uma terceira coisa. E esta é a essência que nós não podemos perder nunca. A estarmos abertos para beber do estrangeiro aquilo que é compatível connosco, sem nunca perder esta abertura. E ela tem que ser defendida e protegida. Nós não podemos deixar que o facto de estarmos abertos ao estrangeiro nos destrua. E pode destruir-nos de duas maneiras. Sermos integrados pelo estrangeiro, deixarmos de ser quem somos, ou fecharmos em nós próprios e tornarmos nós próprios um estrangeiro, dentro de nós mesmos, dentro do nosso estado. Alguém que odeia, que causa repúdio, que se defende, que se defende não é bem a palavra, causa repúdio, que se protege, que vê o estrangeiro como uma ameaça. Este caminho do meio, assim se pode dizer, é muito exigente. E implica essas coisas de ir para a esquerda e para a direita, bordo, estibordo, sempre na altura certa e no momento certo, de forma a que haja movimento. De forma a que se suba ao rio, ou se deixe ao rio, ou se suba ao mar, contra a corrente e contra os ventos. Foi um bocadinho. Espero não vos ter arreliado muito. Aprendam a reconhecer isso dentro de vocês. Essa curiosidade pelo estrangeiro. Esse gosto pelo desconhecido. Não para o absorver por completo, mas para o beber dele e deixar que ele integre as nossas pessoas sem perdermos as nossas convicções. E façam sempre essa viagem para lá e para cá. As nossas convicções, o que estamos a aprender dos outros. As nossas convicções, o que estamos a aprender dos outros. Sempre a navegar bordo e estibordo. Convicções nossas, o que é que os outros têm para nos oferecer. Se sabemos fazer com inteligência, tornamos-nos grandes. Crescemos. Até logo!